por mais um sábado que estamos na tua presença, por mais uma semana que o Senhor tem permitido que nós possamos acordar todos os dias para te agradecer e mais um dia para nós nos arrependermos dos nossos erros e buscar Deus. Nesse sábado nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa habitar em nós, para que juntos devemos prestar um culto a ti nesta manhã de sábado, para que não somente nós estejamos vazios do teu Santo Espírito, mas cheios dele. Nós te pedimos nesse momento, aceita cada louvor, cada oração, dedicado ao teu nome neste momento. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente e que tudo seja para o nome e glória do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As maravilhas
pensando em mim, por nós, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, por nós. Eu achei junto à cruz, firme oração, limpo e solto, Jesus, livre de todo mal. Vem, Jesus, meu Senhor, toma-me pela mão. Tenho paz, luz, amor, sobre toda quero andar com Jesus, pode me levar, pois eu sei pela luz, Deus eu sei guiar. Vem, Jesus, meu Senhor, toma-me pela mão. Tenho paz, luz e amor, sob tua proteção. Sinto paz, doce paz, Deus me sopra amor. Grato sou por Jesus, para vencer o amor. Vem, Jesus, meu Senhor, toma-me pela mão. Tenho paz, luz e amor, sob tua proteção. Olha, Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nesse momento nós estamos diante da tua presença para glorificar o teu nome. Pedimos a tua proteção nesse momento, perdoa, Senhor Deus, que o teu Espírito possa habitar em cada um de nós nesta manhã de sábado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Louvado seja Deus por mais um sábado. Estamos aqui na presença dele. Amém. E eu trouxe um versículo bastante conhecido. Salmo 122. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Então, além de ficarmos felizes porque hoje é o santo dia do Senhor, que a gente tem que ficar feliz porque estamos aqui na presença de Deus, em comunhão com os irmãos. Amém? Quero saudar a igreja, aqueles que não chegaram, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse momento, se nos permitir, vamos a mais um sábado, começar a escola sabatina. Vamos iniciar nesse momento, para daqui a pouco nós recapitularmos a lição da escola sabatina, que traz um tema muito importante, Então, quem de vocês aqui, não sei se alguém aqui já viajou para fora, ou para outro país fora, Eu não sei, Mas eu creio que alguns viajaram para fora, outra cidade, Como eu ia dizer lá em Petrolina, Não sei, já saiu para fora. E a gente sabe que nós somos pessoas que Deus confiou o evangelho para cada um de nós, para pregar para as pessoas, E a gente sabe a dificuldade que a gente encontra de pregar esse evangelho. Mas independente das dificuldades, que vem acontecer, a gente deve pregar esse evangelho. Então, eu sei que nós nos deparamos com algumas coisas que nos impedem, mas a gente sabe que muitas coisas virão para que a gente não prega o evangelho. A gente sabe que em países aí pessoas como missionários eles sofrem ou morrem muitas vezes por ir pregar o evangelho. Mas é isso que nós devemos fazer, não ter medo de pregar o evangelho. É isso que vinha acontecer. Nós devemos levar a mensagem ao mundo, porque Cristo confiou esse trabalho para cada um de nós. Então, não tem para que a gente inventar desculpas, eu não posso, eu não consigo, eu não faço isso, porque Deus, Ele é quem capacita nós. Então, cada dia que a gente toma a decisão de sair para pregar o evangelho, a gente está sendo missionário de Deus, ou seja, nós estamos fazendo a vontade de Deus e não
Deus nos abençoe. E neste momento, eu gostaria de convidar a irmã para vir cantar mais comigo aqui nesse momento. Nós vamos cantar o hino Ao Mundo Vou Voltar. Contar de quê? Jesus Cristo, Ele nos salvou. Então, nós somos o mensageiro de Cristo, nós vamos contar para outras pessoas. Independente daquilo que vem acontecer conosco, nós venhamos contar de Cristo, levar as boas novas para as pessoas que não conhecem esse Evangelho. Vamos louvar nesse momento. Vou voltar. Ao mundo vou voltar.
Ouça com atenção em nome de Jesus. Em breve Cristo voltará, com poder e glória se manifestará, e a terra toda em louvor seguirá. Tem cultivado a esperança, está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu mundo é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos Jesus vem nos buscar. Santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Que essa seja a nossa esperança, irmãos, em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria que nós juntos pudéssemos recapitular as semanas que nós falamos. Nós vamos nos dividir aqui. A irmã Fernanda vai ficar com as crianças, muito bem. E não tem os jovens. Então, vamos fazer uma escola sabatina aqui geral, certo? Nós vamos nos dividir e vamos fazer uma classe só, certo? Deus vai nos ficar nos juntos. Agora está tudo bem lá. Deus tem que servir para as pessoas.
Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. Amém. Nesse momento, a gente vai fazer um grupo de oração. A irmã que foi escolhida para que a gente orou essa semana que se passou foi a irmã Fernanda e família. E convidar os irmãos para que oremos mais uma vez pela irmã. E o Espírito Santo de Deus vai escolher a próxima pessoa. Oremos. Bendito Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Pai, derrama o teu poder, Senhor Jesus, na vida da tua filha, Senhor, dos seus familiares, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e continuar abençoando a vida dela. Isso. Em Senhor Jesus, como filha, derrama o poder. Pai, que o Senhor possa estar conduzindo, dando sabedoria, serviço e enviar, Jesus, cada vez mais bênçãos também, Senhor Jesus, entrega para que ela possa buscar e o Senhor possa estar fortificando tanto ela como as pessoas que estão ao redor dela. É isso que te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E o Espírito Santo de Deus vai escolher a próxima pessoa que iremos orar durante essa semana. A família que a gente irá orar durante essa semana é o irmão Cláudio e família. Amém. Oremos mais uma vez. Pai amado, glorificado seja o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, essa família, a família do irmão Cláudio, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, derrama o teu poder sobre a vida deles, Pai. Que o Espírito de Deus venha estar sobre eles, Senhor Jesus. Batiza eles, Senhor Jesus, com o teu poder. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar sabedoria, conduzir, Senhor Jesus, cada vez mais os teus filhos, Senhor, a buscar o teu caminho, Senhor Jesus. Derrama imensa bênção, Senhor Jesus. Dá paz, proteção, Senhor Jesus, e força, para que nunca, Senhor
Jesus, desvie, mas sim permaneça perseverante. É isso que te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem a caixinha de oração, de pedidos e agradecimentos aqui, que ela sempre fica ali à porta, que os irmãos se sentirem, ter algum pedido ou agradecer alguma bênção que foi realizada, pode colocar aqui nessa caixinha, que a gente todo sábado estamos orando por ela. Essa caixinha, ela já fez muita bênção, Deus já operou muitas bênçãos na vida de muitas pessoas, muitas outras pessoas além de mim também já teve um testemunho para contar que Deus abençoou. Então, que se alguém tiver pedidos ou alguma coisa que você sabe que com força humana você não consegue, mas sabe que o poder de Deus pode estar abençoando, que você possa desabafar escrevendo num papelzinho e colocar aqui. Amém? Aqui vamos orar pelos pedidos, pelos agradecimentos que está colocado nessa caixinha. Oremos. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tantas vezes, Senhor Jesus, mesmo assim, a gente sendo pecadores, Senhor, falhos, Senhor Jesus, o Senhor nos ama tanto e derramar Teu poder, Senhor Jesus, e Tua bênção na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas vezes, Senhor Jesus, a gente tropeçar, às vezes a gente cair, mas o Senhor nunca nos deixa e nos abandona. Sempre nos dá força para que a gente se erga, Senhor Jesus, e busque ao Senhor. Nessa caixinha, Senhor Jesus, diversas pessoas já colocou tantas bênçãos, Senhor Jesus, já agradeceu, já desabafou, Senhor Jesus, o que tinha no seu coração que estava me apertando tanto, Senhor, e colocou aqui dentro. Porque elas sabem, Senhor Jesus, que a única pessoa que pode derramar e pode resolver esse problema, essa angústia que tem dentro do seu peito, só é Ti, Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, o Senhor sabe de cada pedido, de cada agradecimento que está colocado aqui, Senhor. Que o Senhor, com o intermédio da Tua vontade, Senhor Jesus, possa abençoar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar no coração daquelas pessoas mais fé, Senhor Jesus, em Ti. E mais perseverança na Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada pedido, cada agradecimento, Senhor, que o Senhor sabe que está nessa caixinha, que o Senhor possa abençoar e conceder esses pedidos, Pai. É isso que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.
conhecido, Senhor, pelo santo e excelso nome, conservos e filhos no nome de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, te agradecer por ter nos trazido aqui nesta manhã na tua santa casa de oração, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor, para prestar um culto ao Deus eterno, o Deus que nos criou e o Deus também que nos redimiu, nos resgatou, o precioso sangue do seu Filho na cruz. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir a direção do teu Espírito Santo para tudo aquilo que vai ser falado, que vai ser ouvido. Abençoando também, te peço, os dizimistas e ofertantes, te pedimos tudo isso, Senhor, no doce nome de Jesus. Amém. Ora então, Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pelo ar que nós respiramos e também pelos dízimos de oferta que cada um pode dizimar e ofertar com amor e carinho. E aquele que não pôde também, que o Senhor possa abrir porta de emprego e na próxima vez traga o seu desejo de ofertar e dizimar em nome de teu filho amado Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venho aqui apresentar o pregador da manhã, o nosso irmão Elias, acredito que todos já o conhecem, e o tema é o chamado. O tema dessa manhã é que o Espírito Santo possa ser o condutor, irmão Elias, dessa sua pregação de hoje. Mais uma vez, eu saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmã Carol, está aí? Irmãos, ficam em pé para nós louvarmos ao Senhor nesse momento. Com o hino As Searas Maduras. Louvemos todos juntos. Partilhai da colheita final.
amorável Deus, queremos te agradecer, meu Senhor, por estarmos aqui diante do Senhor. Queremos te agradecer por ter nos escolhido do mundo para vivermos em conformidade com a tua vontade. Então, somente nos ajude a nos adequar a esta vontade, Senhor Deus de Israel, que ainda estamos aquém daquilo que o Senhor deseja. Mas eu te peço neste momento, que ao estar diante da tua face, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ajude-nos, em nome de Jesus Cristo, a compreender o que tu queres ao falar conosco nesta manhã. E ao sairmos daqui, que temos uma única certeza, que não tivemos um encontro com irmãos meramente, mas que tivemos um encontro com o Senhor por meio da ministração da tua palavra, Senhor, e pelo toque e insistência do teu Espírito Santo em nós, ao compreendermos a tua mensagem. Que seja o teu Espírito Santo o guia desta mensagem, tanto para quem vai falar, como para quem vai ouvir nesta manhã. Por favor, que permitamos isso. Te pedimos isso por tua grande bondade, graça e misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem as áreas da mordomia cristã, né? E como adventistas, nós não podemos deixar de saber disso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém sabe quais são as 4 áreas da mordomia cristã? Alguém poderia me falar? As 4 áreas da mordomia cristã. Vou facilitar para vocês. São 4 P's. São 4 P's. Tempo, talento, tesouro e templo. Muito bem. Há uns 10, 15 anos atrás, alguém tentou inserir aí 5º T. Não deu muito certo, não. Porque foi até um certo pastor que estava num congresso lá e disse: olha, nós temos agora um outro T, né, que é testemunho. Aí eu balancei a cabeça que esse negócio não dá certo. Mas como não dá certo? Porque na verdade o testemunho, se você for analisar, ele está no tempo, o testemunho ele está no templo, o testemunho ele está no talento e o testemunho ele está no tesouro. Ele está em tudo que você faz. Então você precisa de um outro tempo. E outra coisa, principalmente, se eu, não sei se isso é aceitável a Deus, mas principalmente no talento e no tesouro. Né? No talento e no tesouro. Por quê? No talento, Deus vai usar aqueles talentos que Ele já deu a você, que você tem, tá? Os dons que você tem. Ele vai usar para que você testemunhe dele. E o tesouro, grande testemunho que você pode dar aqui na devolução dos dízimos e ofertas, que você está procurando ter o seu caráter transformado pelo poder de Deus, e não se apegar ao dinheiro, mas devolver aquilo que pertence ao Senhor. Tá? Muito bem, irmãos, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero me ater mais à questão do talento, essa questão do testemunho. E nós sabemos também, não sei se vocês sabem, mas a Igreja Adventista também, ela tem o primeiro sábado, como sábado que é o missionário? Sábado missionário. Tá? Todas as mensagens do primeiro sábado de cada mês deve ser uma mensagem que traga a missão à conta. Tá? Terceiro sábado geralmente é sobre mordomia cristã. Aí você escolhe o que você quiser, ou sobre o tesouro, sobre o talento, sobre o tempo, ou sobre o tempo. Lá você escolhe o terceiro sábado. Tá? E geralmente entre o segundo ou o quarto sábado ele fica livre, mas geralmente se fala sobre família, todo mundo quanto o outro. Geralmente fica sempre um mais à vontade, mas geralmente um ou outro fala sobre família. Tá? Então hoje, como é o primeiro sábado do mês, nós vamos falar sobre a missão. É por isso que o título é O Chamado. O Chamado. Se nós formos analisar aqui na palavra do Senhor, algumas pessoas foram chamadas por Deus, no passado por Deus, não meramente para dizer: olha, eu sou cristão, ou eu sou israelita, ou eu sou um hebreu, ou eu faço parte do povo de Deus. Não chamou ninguém, Deus não chamou ninguém para isso. Deus chamou você para você ser um produto de salvação. Deus, Ele chama você para ser um produto de salvação. Deus nunca chama você para você ficar sentado nesse banco aqui, esquentando o banco dessa igreja. Quer esquentar o banco dessa igreja? Joga ele no fogo. É mais fácil. É bem mais fácil. Mas para você ficar aqui esquentando o banco, então eu creio que você esteja no lugar errado. Porque Deus não chamou você para isso. Se você for analisar
a vida de Noé? Deus chamou Noé somente para fazer arca? Deus chamou Noé para ser com ele ser um conduto de salvação para as pessoas do seu tempo. Quando Deus chamou Abraão somente para enriquecê-lo mais do que ele já era? Não. Tanto é que Deus mandou ele para onde? Para os cananitas, para ele ser um conduto de salvação para aquelas pessoas idólatras e pagãs. Vocês estão entendendo? Quem mais Deus chamou? Quando Deus chamou Elias, aí Elias ele foi um profeta, um evangelista de casa, né? Tanto ele quanto Isaías, foi um evangelista de casa, para trazer de volta, ou para trazer para dentro o círculo religioso, perfeito, né, no caso, para o remanescente, não aqueles que estavam lá fora, mas aqueles que estavam dentro, porque os que estavam dentro estavam com o pé mais forte do que dentro. Né? Então Elias foi levantado para isso, para ser um conduto de salvação para o próprio Israel. Assim Isaías também. Elias, por que você diz que Isaías também foi? Se você ler todo o livro de Isaías, você percebe o seguinte ali. O livro de Isaías é considerado como um evangelho messiânico. É o profeta que mais falou em Jesus. Foi Isaías. E quando você pega no capítulo 52 de Isaías, e no verso 7, tem uma mensagem preciosa ali. Mas quando você começa a finalizar aquele versículo, o nome da Sião. Como famoso sobre os pés, aqueles que anunciam as boas novas e tal, e vem aí aquele que diz a Sião, o que Deus veio. Talvez não é porque lá fora, quem diz a Sião. Sião é o quê? O povo de Deus. Então, o povo de Deus muitas vezes precisa receber o beirabá de ovo para conseguir compreender o que é que Deus requer de cada um de nós. Tá? Então, quando nós, irmãos, aceitamos a fé, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, desde quando eu aceitei a Cristo, eu entendi uma coisa. Antes mesmo de eu ser batizado, eu entendi uma coisa. Deus me chamou para ser um conduto de salvação. Eu me lembro que um lugar chamado Inhambupe, o nome é feio, Inhambupe é na Bahia. Eu já fiz festa até algumas vezes naquela cidade. E uma das vezes que eu fui lá, que foram as últimas vezes que eu fui, eu já tinha recebido, eu estava recebendo os estudos bíblicos. Né? Eu estava recebendo os estudos bíblicos. E então tinha um rapaz lá que ele gostava muito de ir à festa, né, da banda que eu cantava, realmente uma banda, né, muito profissional e tal, mas e ele ia para essa. E ele ia, na verdade, irmãos, para essas festas, que sempre quando ele dizia, olha, a banda que a sua canta vai tocar aqui hoje, então ele ia para as festas. Quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu falei, isso você está mudando intervalo. Eu falei, não, faça aqui. Eu estava fazendo lá, para 9 intervalos, eu chegava e dizia para ele o seguinte, eu quero lhe fazer um pedido, o que é? Não tem mais necessidade, não? Que ele diz assim, como é que você não quer que eu venha, se você vai estar lá? Ele disse, olha, presta atenção. Eu estou conhecendo o Evangelho, e o que eu estou percebendo no Evangelho é que Deus não quer receber nada dessas coisas. Então, você vai me alegrar muito do meu coração. Se isso acontecer de novo, eu vier aqui, ainda com todo mundo, se isso acontecer, por favor, não saia da sua casa. Não venha perder seu tempo aqui, porque simplesmente isso é perder tempo. E geralmente eu passei por algum tempo fazendo isso. Aí isso foi por 1 ano e meio. Elias, mas por que você não se batizou logo? Eu também entendi uma coisa. E Deus queria que eu permanecesse lá, para ser um testemunho do poder de Deus para os meus colegas que amavam como o povo. Em um momento certo, Deus me livrou lá. E hoje, graças a Deus, eu não sei se ele ainda está, mas eu sou um baterista da banda que eu tocava, uma banda que eu trabalhei, também se tornou adventista no 7º dia, aqui em Campo Formoso, na Bahia, mais perto de Juazeiro, né, Petrolina ali. Um colega meu também, que era tecladista da banda, que eu também trabalhei com ele, se tornou adventista no 7º dia, e esse aí eu tive o prazer de conhecer lá no Manaim, em Feira de Santana, no congresso de evangelistas, ele estava presente, e então eu o vi lá e fiquei feliz da vida, né, porque agora eu estava vendo também um colega meu servindo ao Senhor Jesus. Né? Então, louvado seja Deus por essas coisas que Deus faz, porque Deus nos chamou, irmão, para sermos um conduto de salvação, um conduto de salvação. Então você vai ouvir aqui nesta manhã sobre essa questão do chamado. O que é, ao você está ouvindo esta mensagem, o que é que você está fazendo como um conduto de salvação para outras pessoas? O que é que você está fazendo? Você não vai precisar me dar nenhuma resposta, mas o que é que você está fazendo?
Você está sendo fiel onde você está trabalhando? Ou você muitas vezes tem transgredido um sábado ou outro? Se isso estiver acontecendo, qual testemunho você está dando para os seus colegas de trabalho que você é um adventista e que você é um conduto de salvação? Se você crê na volta de Jesus, o que é que você está falando para eles sobre a volta de Jesus? Você está sendo um conduto de salvação para os seus colegas de trabalho? É só para você meditar, não se responder nada. Nós precisamos deixar de ser crianças mimadas, birrentas e rebeldes. E precisamos fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Porque é isso que muitos de nós temos sido. Queremos fazer parte do remanescente que ainda não somos. Não é isso como essa mensagem é para outro dia. Que ainda não somos remanescentes. Essa mensagem é para outro dia. Mas que ainda não somos, mas queremos fazer parte. Mas como queremos fazer parte se nós estamos fazendo as coisas como Deus deseja? Sendo rebeldes ao seu chamado. Não é? Eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, você abrisse a palavra do Senhor no capítulo 19 de 1 Reis. Capítulo 19 de 1 Reis. Eu quero dizer, externar novamente a minha alegria de ter aqui conosco o Adenilson, sua esposa, por estarem ouvindo não a voz do irmão Elias, mas estarem ouvindo a voz do Espírito Santo e procurando transformá-los a vida pelo seu poder. Louvado seja Deus por sua presença aqui. Em nome de Jesus. Palavra seja sua esposa. O Jackson também está aqui conosco hoje. O senhor vai aqui, meu rapaz. O senhor vai aqui. Lembre-se disso. Muito bem. Capítulo 19 de 1 Reis. Deixa aberto aí, depois eu te dizer o verso. Se eu fosse colocar um se a pregação fosse sobre o capítulo 19, já não é sobre o capítulo todo 19. A gente vai pegar um fragmento dele aqui para a gente poder entender qual é a mensagem dessa manhã. Mas se eu fosse colocar um título para o capítulo 19, eu colocaria esse título. Que título, irmão? Deus não desiste de você. Esse é um capítulo interessante. Esse capítulo aqui, irmãos, foi quando Elias terminou de fazer a obra, em destruir os profetas de Baal e os profetas de Azera, que Deus tinha realmente delegado a ele para fazer isso, quando ele tinha feito aquelas maravilhas pelo poder de Deus, é lógico, não é? Ali está em submissão a Deus para que Deus então fizesse aquilo que realmente deveria ser feito, para que o povo voltasse novamente para os seus braços, ali no Monte Carmelo. Então, depois que ele fez tudo isso, Jezabel não estava presente. Eu quero até dizer para você uma coisa: tem alguns desenhos bíblicos aí que mostra Acabe sentado no trono e Jezabel ao lado dele, na hora que ele estava no Monte Carmelo. Esses desenhos são mentirosos. Jezabel não estava lá. Jezabel não estava lá. Tá? Se ela tivesse lá, ela teria visto que não precisava Acabe chegar para revelar para ela. A gente precisa ler a Bíblia com conhecimento, com entendimento, com sabedoria. Tá? E então, Jezabel, depois que Acabe deu todo aquele relato, fez todo aquele relato, um relato mentiroso, né? Quer dizer, não foi mentiroso, mas com algumas palavras duvidosas, tá? Para Jezabel. Não foi realmente fiel ao que aconteceu, infelizmente. Ele era um homem fraco e não foi realmente fiel ao que realmente aconteceu e chegou falando aquilo que deu na cabeça dele lá para Jezabel. E então Jezabel disse o seguinte: faça meus dedos se outro tanto, se amanhã estas horas. A vida de Elias não foi como um dos profetas que ele matou. Quando Elias soube disso, foi o que Elias fez? Fugiu. Elias não fugiu de Deus, Elias não fugiu do rei Acabe, Elias não fugiu de tantos perigos que estavam ali ao redor dele, mas ele fugiu de uma mulher. Ele fugiu de uma mulher. Mas por que ele fugiu dessa mulher? Porque até então, Elias não tinha visto ou ouvido nenhuma ameaça de morte para a sua vida. E ele sabia que quem tinha mais poder no reino não era Acabe, era um homem fraco, melancólico, morrendo. E quem na verdade comandava o rei era a mulher do rei. O que ele dissesse, ele baixava a cabeça. Isso chama-se maldição familiar. Se tiver alguém aqui, na família, assim, onde a mulher diz, não baixa a cabeça, é aquele cristão varão, onde a mulher sempre manda um homem nunca. Aí o negócio fica feio, né? Então tem que ter muito cuidado. Analisar, né, irmão? Muito bem, então prestamos bem atenção, mulher tem que ser sábia no momento da noite. Tá? Muito bem, mas o que eu quero aqui nesta manhã é, quando Elias começou a fugir, tem um textinho aqui que diz assim: Deus mandando ele voltar pelo caminho dele. Ué, sim, porque Elias disse:
Deus disse: Elias, saia da presença de Acabe e vai para onde te mandar. E Elias obedeceu. Sai daí agora do ribeiro do Querite e vai para onde te mandar. Elias obedeceu. Sai daí agora e volta para Acabe. E Elias obedeceu. Em todos os momentos Elias estava obediente. Mas nesse momento aqui, Elias nem mesmo orou para pedir a orientação de Deus. Senhor Deus, para onde eu vou? O que deu na cabeça de Elias fez. É por isso que tem um textozinho aqui que diz assim: Elias, volta-te pelo teu caminho. Porque aquele caminho agora que Elias trilhou não é o caminho que Deus queria. Por isso Deus disse: volta pelo teu caminho. Tá? Muito bem. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Deus, irmãos, Ele não desiste de nenhum de nós. Irmão Elias, se Deus não desiste de nós, e por que muitos vão se perder? Se Deus não desiste de nós, por que muitos vão se perder? Porque foram eles que decidiram a desistir de quem? Tá? E eu quero até ser mais profundo com vocês. Muitas vezes você não percebe isso, mas você está sentando nos bancos dessa igreja, mas a sua vida diz que muitas vezes você está desistindo de Deus, você mesmo não sabe disso. Pela sua desobediência, pela sua falta de ser bom de salvação dos seus colegas, você está desistindo de Deus e você não sabe que está desistindo de Deus. Tá, irmãos? Então veja, e nesse momento aqui, mostrando que Deus não desiste de nenhum ser humano, o que é que Deus faz agora com Elias? Deus manda Elias voltar pelo caminho dele, não de Deus dele, do Elias, não é assim, volta pelo caminho de Damasco, volta pelo teu caminho, o deserto lá, de onde tu trilhou sem eu mandar, volta pelo mesmo caminho. Agora eu tenho uma missão para tu, para fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas que Deus delegou agora a Elias? Agora vamos lá no texto, preste bem atenção. O verso 15 em diante diz o seguinte, no capítulo 19, verso 15 em diante diz o seguinte: e o Senhor lhe disse: vai, volta-te pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, primeira missão, Elias, unge quem? Azael, rei sobre a Síria. Isso mostrando claramente, meus irmãos, que Deus manda na nação que ele quiser. A Síria não era a nação de Israel, era uma nação pagã. Mas quem foi que Deus mandou ungir o rei da Síria? Foi Deus que mandou, né? O profeta Elias lá, mostrando claramente que Deus comanda todas as nações, a Síria e o quê? Muito bem, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Segunda missão, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. Presta atenção, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em tua lugar. Vamos lá, presta atenção. Aqui Elias teve agora uma tripla missão. Depois que ele tentou andar pelo seu próprio caminho, caiu em depressão, Deus agora vai lá, chama esse homem de lá de dentro da caverna e diz: olha, volta pelo teu caminho, que ele já tem uma coisa boa para tu fazer. Eu não desisto de você, eu não desisti de você. Por mais que você morreu, eu não desisti de você. Volta lá. E o que é que eu vou fazer, Senhor? Primeiramente, unge Azael, rei da onde? Da Síria. Segundo lugar, unge Jeú, rei de onde? Muito bem. E já como o teu ofício de profeta já está no fim, tu vai ungir aqui no teu lugar. Tu vai ungir Eliseu. Agora, irmãos, preste bem atenção. Isso aqui agora vai começar a falar conosco. Qual foi a atitude de Eliseu? Antes da gente continuar o texto, eu quero dizer para vocês, isso vocês podem também encontrar, sabe onde? No livro Reis, Profetas e Reis. No livro Profetas e Reis, lá da parte que tem Eliseu, profeta de paz. Pode ter outras passagens lá que falam sobre Eliseu, mas começando lá de Eliseu, tá? Eliseu era um jovem, né, que nasceu em um lar de riquezas. O pai de Eliseu era um homem que tinha muitas terras. Eliseu era o herdeiro daquelas terras. Eliseu era um homem de posses, porque o seu pai era rico. Tá? A Bíblia não traz esses detalhes aqui, mas é por isso que eu estou dizendo livro para você ler. Tá? Onde traz os detalhes, tá? Da pena profética. Então, mas diante dessa riqueza que Eliseu tinha, quando Elias então começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele começou por onde? O primeiro aqui foi ungir quem? Azael. Foi o primeiro?
O segundo foi o quê? Ungir quem? Jeú. E o terceiro foi ungir quem? Eliseu. Só que Deus disse assim: olha, começa com Eliseu. Nesse momento aqui, Elias não começou por Azael, Elias começou por Eliseu. Vamos ver? E há de ser que, o verso 17, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos lá. Parece um verso solto, né? Tinha que ver Deus dizer isso aqui, porque ele se queixava lá atrás. Só eu fiquei, só eu sou fiel, só eu sou o Senhor Deus, o profeta fiel. Interessante que aqui se encontrava com covardia, né? Que era um homem fiel que guardou-se de 50 em 50, dando pão e água para que aqueles profetas não corressem na mão de Jezabel. Mas é Deus, naquela doença de lá na depressão, pensou que só ele era fiel, né? Mas Deus diz: olha, pai, eu já tenho uma missão, mas eu quero só lembrar você do que você falou, do que você falou para mim lá atrás. Você falou para mim o quê? Que só você tinha ficado. Aí Deus diz: Elias, eu deixei 7.000 a Israel que não se dobraram diante do mal. Então Deus tem ainda 7.000. Então era muito, irmãos, era pouquíssimo. Israel naquele tempo tinha já milhões de pessoas. E Deus só tinha 7.000 que não se prostituiu com Baal. Deus só tinha 7.000 que não se paganizou. Deus só tinha 7.000 que não se mundanizou. Diante de milhões, Deus só tinha 7.000. Você está começando a perceber um negócio mentiroso? Continuando, verso 17. Então Elias partiu dali e achou quem primeiro? Olha, começou com Eliseu, vamos lá. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª juntas de bois. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias é um homem conhecido por conta daquela capa. Onde ele passava, parece que a capa era mais famosa do que Elias, não é? Verso 20. E então deixou ele com os bois. Quem deixou os bois aqui? Quem deixou os bois? Preste bem atenção nisso aqui. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele agora é Elias, me disse: vai e volta. Olha que responsabilidade. Tudo bem, Eliseu, você quer se despedir do seu pai e da sua mãe? Vai e volta. Aí Elias disse: por quê? O que te fizeram? Em outras palavras, eu quero já começar a dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que estão dando estudo bíblico têm a cuidado que você só é um instrumento. Você só é um instrumento. As palavras que saem da sua boca, quem deve ser exaltado é Deus. Qualquer elogio que vier da parte de alguém que recebe estudo, vier elogio para você, tenha muito cuidado, para você não se encher com ele. Naquele momento ali, sabe o que foi que Elias disse ali para Eliseu? Eliseu, quem está te chamando não é o seu não. E outras palavras: o que foi que eu fiz? O que você quer dizer com isso? Não sou eu que estou fazendo chamado para você. É Deus. Quando eu te disse vai e volta, quem falou não foi eu, foi Deus. Quando eu lancei a capa sobre você, quem me mandou fazer isso não foi eu, foi Deus. O chamado que Deus está fazendo aqui, que eu estou fazendo para você, na verdade não vem de mim, vem de Deus. É por isso que ele disse: pois, o que te fizeram? E ele começou, porque ele começou a simplificar: olha, deixa eu primeiro beijar meu pai e minha mãe, deixa eu primeiro fazer isso aqui e outro. Ele disse: para bem. Não sou eu que chamo você, não, eu chamo Deus. Vai e volta, porque esse chamado não vem de mim, não, vem do Senhor. Estou dando para entender aqui a questão. Mas só que a questão é a seguinte, irmãos: quando Deus faz um chamado, Deus usa quem? Deus usa quem? O ser humano. Deus não usa anjos, a gente vai saber disso na Bíblia profética, verdade? Deus não usa anjos, Deus usa pessoas, a mim e a você. E assim foi com o profeta Elias e com outros. Agora, o que nós vamos ver aqui agora, talvez eu não sei.
Porque eu preciso me lembrar que eu estou falando para quem? Para a Laodiceia. Aquilo é até mais fácil de justificar o pecado do que admitir que está errado. Então eu não sei se você realmente vai sem que Deus falando com você, porque nós estamos endurecidos de coração. Mas eu espero que você me grave. Esse texto aqui precisa falar muito ao meu coração e ao seu também. Mas, volto a dizer, como eu estou falando com Laodiceia, eu espero que Laodiceia tenha uma posição mais digna e humilde. Vamos lá. Verso 21 diz: voltou, pois, de um seguir. Então disse: tá bom, Elias, então espera aí. Vai seguindo aí que eu vou voltar aqui. Eu vou lá fazer o que eu falei para você que ia fazer e depois eu te sigo. Olha o que o texto diz: voltou, pois, de um seguir e tomou a junta depois e os matou. E com os aparelhos dos bois, que possivelmente eram de madeira, tá? Que não tem, mas possivelmente eram de madeira, ele cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a quem? E o Senhor. Irmãos, isso aqui é a primeira vez que eu vi. Eu era neófito na fé. Irmão, eu disse o que significa neófito. Eu era novinho na fé. Eu estava engatinhando. Eu ainda não estou andando. Eu ainda estou assim, me levantando. Tá? Eu passei da parte de engatear para poder ainda andar meio cavaleando. Eu ainda não estou andando firme, não. E o texto bíblico deixa bem claro uma coisa. E eu entendi isso a primeira vez. Deus me fez entender a primeira vez que eu vi isso aqui. E o que é que você está querendo dizer para mim? Quando Deus chamou, Elias chamou Eliseu entendeu a seriedade do chamado. Mas ele entendeu tanto, irmãos, ele entendeu tanto que ele se desvencilhou de tudo aquilo que poderia ser o quê? Uma distração ou um empecilho para ele servir ao Senhor. E o que era que deveria ser aquele empecilho para ele? Os seus bens, seus gados, os seus equipamentos para lavar a terra. O que foi que ele fez com isso aqui? Matou todos os bois que pertenciam a ele. E fez mais? Isso aí. Essas coisinhas aqui que ficou, eu vou fazer uma fogueira nisso aqui, para poder cozinhar os bois, porque eu não quero nada que venha atrapalhar a minha vida com o chamado que Deus me fez. Deu para entender isso ou não? Porque foi isso que aconteceu. Ele matou todos os bois, ele disse: olha, pode comer tudo. Talvez eu não poderia ter ido lá, mas Eliseu, mas isso é afastado dos teus bens. Possivelmente a resposta dele foi: o meu bem agora é diferente. O meu bem agora é do céu. Irmãos, talvez para o pobre, que é muito difícil, né? Talvez para o pobre, eu não tenho nada a ver com conseguir esse Senhor, né? Mas para o rico, abandonar tudo e seguir a Deus. Mas naquela época existia uma cultura interessante: cada profeta tinha o seu servo, né? E Eliseu, na verdade, é como se ele fosse mais baixo ali. Ele foi servir a Deus, mas por meio de quem? De Elias. Servir a Deus. E aqui a gente vê ainda mais uma seriedade, como ele conseguiu entender isso. E nós precisamos entender o chamado de Deus com muita seriedade nesse texto. E infelizmente, nós estamos jogando uma dessas verdades, sabe, na lata do lixo, que a gente ou não está entendendo, ou está fazendo o que não está entendendo. Eu não sei o que está acontecendo. Porque nós precisamos ser luz aonde quer que fizemos as coisas dos nossos pés. Nós precisamos atender a esse chamado aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Para você entender melhor isso aqui, Jesus ele nos dá uma. Aliás, antes da gente chegar no Novo Testamento, abra aí em 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 2. Ainda fazendo parte desse chamado que Eliseu para com eles. Lá o texto bíblico deixou bem claro que Eliseu deixou tudo por causa do chamado que ele recebeu. E aqui ele foi muito claro, ele deixou tudo mesmo. Se Eliseu tinha mais irmãos, a Bíblia não diz, tá, irmãos? Mas se ele tivesse, ele poderia ter dito, talvez ele deveria ter dito assim: olha, meu pai e minha mãe, aquilo que ficar de herança aí, dê, meus irmãos, porque eu não quero mais nada. Eu quero agora que não certo. Não é que o pai de Eliseu era incrédulo, não, tá, irmãos? Inclusive ele fazia parte do 7 mil que não se dobrou dentro de Baal, tá? Elias, como é que você sabe tudo isso? É só você ir lá para a primeira profeta. Ele fazia parte daquelas pessoas que não superaram no final, certo? Mas era um homem que vivia a sua vida corriqueira, né? Sendo fiel a Deus para viver. Mas Deus foi chamado para alguns. E esse chamado deve ser encarado com seriedade. E Eliseu encarou com seriedade e disse: olha, eu não quero mais parte disso. Minha vida agora é diferente.
Tá? Muito bem. O meu foco é outro. Capítulo 2 de 2 Reis diz o seguinte: e sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Vamos lá. Perceba que agora Elias está andando com quem? Com Eliseu. Aqui eu observo que Elias tinha sumiu. Tá? O servo de Elias era Eliseu. Verso 2: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse o quê? Vive no Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. O que é que Eliseu estava querendo dizer aqui? Eu atendi ao chamado e eu não vou desistir desse chamado. Muito bem. E Elias continuou fazendo o teste para Eliseu. Então os filhos dos profetas, Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Falar, em outras palavras, ele está pensando que eu não estou sabendo de nada. Fica tranquilo, eu estou sabendo de tudo, eu não vou deixar ele não. Muito bem, continuando. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, verso 4, não estou, tá, irmãos? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Verso 6: Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Veja só, aquela capa ali é o que? O símbolo da presença de quem, irmãos? Não tinha poder na capa de si. A capa é o símbolo da presença de Deus como profeta. Não vamos compreender as coisas, compreender as coisas de forma errada, tá? Aquela capa é o símbolo da presença de Deus na vida do profeta. Muito bem, continua aqui. Verso 9: isso sucedeu o quê? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Agora Elias abriu o jogo, porque ele percebeu que Eliseu não estava ignorando o nosso mais. Então agora Elias disse: olha, peço que tu fizeres antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu viu o quê? Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Irmãos, preste atenção. Analise, olha para mim, analise uma coisa aqui. 3 vezes Elias disse: fica aqui, fica aqui, fica aqui. E Eliseu disse: não. Elias percebeu o seguinte: que Eliseu não ia desistir. Mas por que ele ia desistir? Porque ele entendeu o chamado. Por isso ele disse: eu não vou desistir, Elias. E como Elias percebeu que ele não ia desistir, naquele momento ele disse: tudo bem, o que é que você quer? Pode pedir o que você quiser. Como se Elias fosse capaz de dar alguma coisa. Mas ele sabia que você não era capaz disso. E o Espírito vai dizer isso para vocês na vida. Peça o que você quiser. Qual foi o pedido de Eliseu dele? Qual foi o pedido dele, irmãos? Nossa, agora imagine só. Eu fico analisando aqui o seguinte: Eliseu agora observa a vida do profeta Elias, as duras provas que o profeta passou. Ele agora pede não somente que Elias tem mais um nome, porque se Elias passou o que ele passou, eu também posso passar o dobro, mas eu também posso dobrar, porque se eu passar o dobro, eu vou estar com a porção dobrada do Espírito. Ele tinha consciência que ele não ia passar por facilidades, irmãos. Mas sabe o que acontece com a Laodiceia hoje, com o nosso tempo? É que a gente está simplesmente pensando que a nossa vida não será uma vida de provas. Tanto é que quando vem algumas mensagens mais profundas e mais probantes, e que pega você, quem sabe, nas suas falhas, que pega você nos seus maus hábitos, você fica chateada com o pregador. Por quê? Porque você quer ouvir coisas que agradem você. Agora eu vou fazer uma pergunta.
Me diga uma passagem bíblica que Deus chamou você para você ouvir coisas agradáveis. Me fala uma. E que Deus chamou você para você viver como você acha que deve viver. Me fale uma passagem. Só uma. Se você falar só uma, eu deixo o microfone ali e saio sem pegar no microfone. Muito pelo contrário. Deus chama para nos provar. É por isso que Ele chama. Porque nós somos peças ruins. Lá na Bahia, vocês já chamava peça de coiota. Peça triste, meu. O ser humano é miserável. E por isso Deus Ele chama para nos transformar, irmãos. Eliseu, irmão, entendeu isso. Eliseu entendeu isso. E ele sabia que no chamado que foi feito para ele viu uma oportunidade de ser mais transformado ainda. Mas muitas vezes a gente recebe o chamado, pensa que só é para poder estar aqui na hora da escola sabatina, fazer alguma coisa de pregar no dia de sábado, no quarto domingo e estar sentando no banco. Deus não chamou você para isso, não. Quem foi que disse isso? Deus chamou você para ser convite de salvação, ser exemplo para as pessoas. Todos nós somos vários, somos. Mas uma coisa é você voluntariamente você faz, outra coisa é você viver os seus maus hábitos, maus costumes e usos, porque você gosta. Isso não é ser o conduto de salvação para ninguém. E quando Eliseu disse, concede porção dobrada do teu Espírito, sabe o que Eliseu estava dizendo ali? Eu entendo o profeta Elias, que ao andar pelo Espírito Santo eu vou ter que negar todo o meu eu, todos os meus hábitos, todos os meus costumes, tudo aquilo que eu gosto. E se eu tiver que servir a Deus para negar tudo isso, eu prefiro servir a Deus e não viver mais para mim mesmo. Eliseu entendeu tudo isso. Eliseu entendeu tudo isso. Existe uma pessoa que sempre pega no meu pé e diz o seguinte: você está saindo demais. Você chega da escola e vai para a casa de fulano. Você chega da escola e vai para a casa de Beltrano. Você chega no dia de sábado e não para em casa. Você chega... Eu entendi uma coisa que Deus me chamou para ser controle de salvação das pessoas. Deus me chamou para poder ficar parado. Irmãos, isso para a glória de Deus, e olha que isso é tão pouquinho, isso é pouco demais. São um pouco mais de 100 almas que já estão levadas aos pés do Senhor. E eu digo, Senhor, e o que é isso? Em 27 anos, eu sou devedor ao meu Deus. Eu sou devedor ao meu Deus. Eu sou devedor. E falo isso com sinceridade no meu coração. É como se eu fosse um velhaco. Eu sou devedor. E a pergunta é aqueles que só querem sentar em bancos esquentados, e que muitas vezes, nem mesmo na sua casa, está sendo um conduto de salvação da sua família. Por favor. Você precisa ser um conduto de salvação das pessoas, começando pela sua própria família. Você precisa ser um conduto de salvação. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando Eliseu disse aqui, eu peço de que me haja uma dobrada do meu Espírito sobre isso. O verso 10 diz: coisa difícil pediste, verso 10. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não acontecerá nada. E sucedeu que indo eles andando e falando, esse tem um carro de fogo, com cavalos de fogo, um se separou do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias é a terceira pessoa que está no céu sem provar a morte. Enoque lembrou. A segunda pessoa se provou da morte. Enoque é Elias. O terceiro que está no céu, às vezes se provou da morte, e foi Moisés. Agora, irmãos, só tem aqui uma rima, tá? Abra em Lucas capítulo 9. Vamos lá para Lucas capítulo 9. E a partir de aqui eu começo a terminar a mensagem de hoje. Vocês conhecem esse livro aqui? Está lendo o nome aí? Serviço Cristão. Alguém conhece esse livro? Quem já leu aqui, levante a mão. Ninguém. Procure ler. E eu vou ler aqui algumas coisas nesse tempo já. Isso aqui termina a mensagem de Deus para você entender qual é o chamado que Deus faz para você. E a serva do Senhor, ela traz esses detalhes para você. Tá? Vamos lá. O que é que diz aí no capítulo 9 de Lucas? Nos últimos versos. Eu vou dizer qual é o verso, espera só um momentinho, tá? Vamos lá. O preço do discipulado, verso 57 e diante. Preste atenção. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores.
E Jesus lhe disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar o quê? Em outras palavras, se tu queres me seguir, tu está sabendo que o negócio não é fácil. Tu queres me seguir? Vamos lá. Essa é a primeira coisa que Jesus fala aqui. Estou só, parafraseando aqui. Verso 59. E disse a outro: segue-me. Mas, vejamos, o primeiro, ele se ofereceu. Percebe isso aqui? O primeiro se ofereceu. Mas no segundo, o que ele já diz aqui? E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, olha para mim aqui. Até parece que Jesus foi assim, sem coração, né? Como que meu pai morre, Senhor? E eu não posso fazer nem como é que diz? Nem o velório do meu pai. Eu não posso nem fazer isso, não é isso que Jesus está falando aqui, irmãos. Se a gente for levar em consideração a cultura daquele tempo, que muitas vezes demorava-se alguns dias para serem enterrados, mas se eu for levar em consideração essa cultura, é uma coisa, mas aqui não se refere também a essa cultura. Esse texto aqui se refere a uma coisa: deixe os mortos espirituais enterrar os seus próprios mortos espirituais. Em outras palavras, amigo, eu que acabei de te chamar aqui, você não terá seus parentes que não estão andando comigo? Deixe que esses mortos espirituais enterrem o morto dele lá e você vê isso. É isso que Jesus está dizendo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Irmãos, eu posso ser provado nisso um dia, eu não sei, Deus sabe. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se tiver um compromisso, e olha aqui, tanto com a Bíblia, quanto o Espírito de Profecia deixa isso muito bem claro. Se, por exemplo, não é que Deus não vai entender você, por favor, não é que Deus não vai entender, Ele vai entender. Mas uma pessoa da minha família que eu muito amo acaba de morrer aqui agora. E se no final do dia eu tiver um compromisso com Deus, Senhor, de pregar em algum lugar, pode ter certeza, fiquem aí, porque eu tenho um compromisso com Deus. Sinceramente, eu estou sendo sincero com vocês. Sabe por quê? Deus ele precisa estar em primeiro lugar. Outras pessoas podem tomar conta lá enquanto eu vou lá fazer essa discussão de volta. Deus tem que ser primeiro. Deus tem que ser primeiro. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu tenho provado isso. Sabe? Então, se você não colocar isso em primeiro lugar, você está dizendo que faz parte da igreja, não está dizendo muita coisa para cima. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 61, disse também a outro, veja que Jesus vai estar, é Jesus que está falando agora, ele não está fazendo como o primeiro, tá? O primeiro se ofereceu, esse aqui é Jesus está chamando. Disse a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. Depois que Jesus chamou esse aqui, ele disse: deixa primeiro eu despedir lá, primeiro. Como ele dizia, fez, né? Deixa primeiro eu despedir lá. Não tem problema isso não. Mas veja só, há um perigo que quando você for, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quando você vai se despedir, o diabo pode usar alguém e dizer: o que é que tu vai fazer na tua vida? Tu vai deixar tudo para servir um homem que você não sabe o que é que você vai comer amanhã. Tenha cuidado com a decisão que você vai tomar. É isso que Deus está querendo dizer. Porque assim como Deus age em questão de segundos, ou em segundos, em milésimos de segundos, o diabo também age. O diabo também age. Então preste atenção. E Jesus disse para essa pessoa, e nos remetendo a quem? A Eliseu. Olha aqui. Disse Jesus: ninguém ou nenhum homem, em algumas traduções, né? Eu estava vendo a tradução da King James, ela diz assim: nenhum homem que tendo lançado a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deu para entender? Todo aquele que lança a mão no arado, isto é, nos caminhos de Deus, naquilo que Deus está colocando em sua mão para fazer, mas de repente, em dado momento da sua vida, você começa a voltar. A Bíblia diz que essa pessoa ela não é apta para o céu. Essa pessoa não é apta para o céu. Aí se me lembra que o apóstolo Paulo disse: Deus não se compraz daquele que se volta para trás no capítulo 10 de Deus. Deus não se compraz dessas pessoas. Deus ele quer que você prossiga. E eu falo isso no contexto de da missão. No contexto da missão. Olha o que diz a serva do Senhor nesse livro aqui. Comprem, pode comprar, só não hoje, porque é sábado. Aí depois de passar a sábado, pode comprar. Viu? Olha o que diz aqui, ó. Alguém tem de cumprir a comissão de Cristo.
Alguém tem que levar avante a obra que ele começou a fazer na terra. E esse privilégio foi concedido à sua igreja. Para este fim, isto é, para esta finalidade, foi ela, a igreja, organizada. Com que finalidade? Para levar o evangelho. Cumprindo a missão que Cristo começou. E agora ela vem com uma pergunta aqui. Preste atenção nessa pergunta. Por que, pois, não aceitaram os membros da igreja a responsabilidade? E por que os membros da igreja não aceitaram essa responsabilidade? Por quê? Se Cristo não confiou isso a anjos, confiou a nós, confiou a sua igreja. Agora lembre-se, não é para pregar de qualquer jeito. É de acordo com o que está escrito. É sim, sim. Não, não. Não é passando a mão pela cabeça de novos costumes. Lembre-se disso, é pregar como deve ser pregado a palavra do Senhor para as pessoas. Ela continua dizendo: a igreja de Deus é um recinto de vida santa. Então eu já não gosto muito quando ela diz assim: irmão, não tem nenhum santo aqui. Oi, não faço negócio desse não. Não faço negócio desse não. Sabe o que você está dizendo? Eu gosto de ser pecador. É isso que você está dizendo. Sabe por quê? Não vai ensinar o que eu estou dizendo não. Mas eu sou um homem santo de Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus chamou você, homem e mulher, para ser homem e mulher santo e santo. O que é que diz o texto aqui? Observe que aqui. A igreja de Deus é o recinto de vida santa. Quem habita são quem? Os santos de Deus. Então não tem que essa conversa aqui. Que até pastor fica: ninguém é santo, irmão. Eu não dizer não, eu estou assentado e dizer: esse aqui gosta de ser pecador. Eita, prazer de ser pecador. Vamos lá, continuando, presta atenção. A igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e dotada com o Espírito Santo. Os membros devem, irmãos, encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que seu nome seja glorificado. Ao você ser chamado a estar aqui, você foi chamado para glorificar o nome de Deus e ser um conduto de salvação para outras pessoas. Não se coloque uma redoma de vida como fez os judeus romanos. Você vai ter um pecado fazendo isso. Você vai ter um pecado. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. A igreja foi organizada. Aqui eu estou na página 15 do serviço cristão. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. E esse mundo pode ser o quê? Os meus colegas. Esse mundo pode ser o quê? Os meus vizinhos. Esse mundo pode ser o quê? Os meus amigos, meu círculo de amizade. Esse mundo pode ser tudo isso. Eu não preciso sair daqui para ir para a Síria, eu não preciso sair daqui para ir para a Europa, eu não preciso sair. O mundo aqui pode ser aquele meu vizinho que está do lado. Continuando. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete, irmãos, aos membros da igreja, aos membros da igreja, a quem ele, Deus, chamou das trevas, nós estamos em trevas, para a sua maravilhosa luz, compete o quê? Manifestar a sua glória. Deus chamou a cada um de nós para manifestar a sua glória. E o que é a glória de Deus, irmãos? É o seu caráter. Será que nós estamos manifestando o caráter de Deus? Quando temos muitas vezes rancinza uns com os outros? Se a fulano for pregar, eu vou lá. Se a fulano for pregar, eu fico forte. Será que nós estamos realmente manifestando a glória de Deus nesse meio? Será? Isso aqui é coisa muito séria. É coisa muito séria. Ele diz lá em Isaías, irmãos: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. A Deus não tem Deus estranho, não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu, o Senhor, te chamei, ó igreja, em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo. Irmãos, Deus ele nos chama para sermos por conserto das pessoas do mundo, para as pessoas entrarem em conserto com Deus. Elas necessitam de nós. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus para ser aquilo que eu preciso ser. Mas o povo do mundo precisa de Elias. O povo do mundo precisa de um testemunho forte do irmão Elias.
Quando você vai para uma mesa, você tem que mostrar a diferença, o testemunho. Quando você vai para uma festa, você tem que mostrar qual é a roupa que você dá, é um testemunho. Quando você começa a falar com alguém, de que forma isso é um testemunho. Nós somos condutos de salvação para aqueles que estão se perdendo lá fora. E o que é que eu estou fazendo para ser um conserto para esse povo? Porque Deus me coloca aqui, ó, o povo está lá, eu estou aqui, e Deus está dizendo, meu filho, olha, tu está no meio aí, tu é o que eu tenho aqui, para poder fazer um conserto daquele povo comigo, tu és um intermediador. É isso que Deus está dizendo. Mas o que nós vemos é transgressão em cima de transgressão, em meio a mundanos. É por isso que Deus está fazendo. É por isso. Não poderia Deus assim. É por isso, irmãos. Você tem que atender o chamado de acordo com o chamado que Deus fez. E eu termino agora essa mensagem. Vem uma coisa muito poderosa. Abra seus ouvidos. Ponto. E diz assim: Deus não pode difundir. Quando ele fala, Deus não pode, não é que Deus deixa de ter poder, não, viu? Entende isso aqui? Deus não pode difundir, ou espalhar, ou levar o conhecimento de sua vontade, se as maravilhas de sua graça no mundo incrédulo, e as graças, por exemplo, eu vi uma letra, tá? Deus não pode difundir, quer dizer, espalhar o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça no mundo incrédulo, a menos, quer dizer, não pode fazer isso, a menos que o quê? Que tenha testemunhas espalhadas por toda a terra. Esse é o plano, que aqueles que são participantes desta grande salvação por Jesus Cristo sejam seus missionários, astros do mundo, sinais ao povo, cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, e cuja fé e obras deem testemunho da proximidade da vinda do Salvador e mostrem que não receberam a graça de Deus em vão. Você diz para alguém, Jesus está voltando. Aí essa pessoa diz, eu vou saber se ela está voltando mesmo. A partir de hoje eu vou começar a olhar dentro dessa pessoa. E aí? Será que essa pessoa vai ter certeza, pela sua vida, não é mais pelo que você falou, pela sua vida, ela vai ter certeza que você tem que Jesus vai voltar? Pela sua vida de obediência? Você se não é obediente, já ouviu fé? Você está. Porque a pessoa vai perceber. A pessoa vai observar. Porque não tem pessoas melhores que o para observar do que no outro. Não tem jeito melhor para nos observar. E aqui diz: o povo deve ser admoestado a preparar-se para o juízo por fim. Queridos irmãos e irmãs, o texto bíblico, isso que você deixou claro para você nessa manhã. O profeta Eliseu fez um chamado, recebeu um chamado. E agora Deus chama o profeta Eliseu e disse: agora você vai fazer um chamado para outro. O profeta Eliseu atende o chamado e ele atende sem reservas. Ele atende sem reservas. Uma coisa muitas vezes você atender e dizer: não, eu vou deixar um pouquinho de certo do negócio, eu vou deixar um pouquinho de certo. O senhor entende, né, senhor? Coisa amorosa, eu vou deixar um pouquinho de negócio. Vou continuar com a minha roupa, vou me sentar no banco da igreja, porque eu vou me batizar, mas eu vou deixar um pouquinho disso aqui do negócio, porque isso aqui também, né? Eliseu nos deu um exemplo claro, irmãos. Ele era rico, ele deixou tudo. Ele não somente deixou, como queimou tudo. Vai dizer: Senhor, eu não queria ser seriedade do chamado. Então, por favor, isso, porque agora eu quero uma porção dobrada do Deus Santo do Espírito sobre mim. Irmãos, quero dizer uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, por favor, abra os olhos para eu dizer agora. Quando você chegar aqui, e dizer assim: Senhor Deus, me dê porção dobrada do meu Espírito, antes de você pedir isso, assim como eu faço, antes de você pedir isso, veja lá que você está vivendo. Se tem lá ódio no coração, se tem rancor no coração, se tem mundanismo no teu coração, se tem desobediência no teu coração, se você trabalha sábado sim e outro não, se você muitas vezes está conseguindo alguma coisa, antes de você pedir a chuva do Espírito Santo, você diz assim: Senhor, me ajuda a reconhecer o meu Deus, para que eu possa me levar a receber a chuva. Sabe por quê? Porque quando a gente pede assim, me deu derramamento, você está pensando o quê? Deus me mata aqui agora. Porque se Deus acabar derramando naquele momento o Espírito dele, ele vai estraçalhar você, irmão. Porque você não está preparado. Muitas vezes não estamos preparados para receber o Espírito Santo, para
para nós vai ser um elemento estranho de nós. O que está acontecendo isso comigo? Porque eu gostava disso, não estou gostando mais, mas eu não estou gostando desse negócio, não, porque eu quero continuar gostando disso. Porque o Espírito Santo vai fazer você não gostar do que você gosta. Entende? O Espírito Santo vai fazer você não gostar do que você gosta. Vai fazer você não amar o que você ama. Você precisa entender isso. E agora? Mas o que eu vejo aqui é: dá-me esse Deus, a chuva do teu Espírito, Deus, por favor. Reconcilie-se com Deus e seu lar. Veja onde é que você está trabalhando. A cada dia eu volto para o Senhor, onde é que eu estou falando, para que o Espírito Santo encontre lugar na minha vida. Irmãos, essa ensina a oração sincera para Deus, sabe por quê? Porque eu sou vaso pouco miserável. Onde é que eu espero para você? Para que eu possa então pedir eternamente do teu Espírito Santo. Se você não reconhecer, irmãos, se você não reconhecer que você precisa fazer isso primeiro, sabe quando é que você vai ter o Espírito Santo? E olha que você talvez nem saia da igreja, mas você vai estar longe de Jesus. Mas, inegavelmente, você vai crescer, ou não crescer, porque se o Espírito Santo não ficar na igreja, não existe, porque o amor não vai estar estacionado na casa. Então, o apelo que eu faço nesta manhã, sabe qual é? Quando Deus ele chamou você, quando Cristo ele chamou você, quando você aceitou naquele canto, no outro canto, no centro do sábado, foi no dia, não sei, e você entregou sua vida a Jesus. Como foi que você entendeu esse chamado? Como foi que você entendeu esse chamado? Foi para simplesmente explicar outros? Ou foi para levar esse evangelho para fazer outros para o reino de Deus? Possivelmente você precisa entender melhor tudo isso. E que eu peço a você, em nome de Jesus, que estão em terra, peço por Deus que Santo sobre sua vida, mas que eu diga assim: Senhor, mostra, eu quero que o Espírito para primeiramente mostrar para que eu estou fazendo. Para que então, ao sair de casa, eu possa então pregar o evangelho, as pessoas verem esse evangelho sendo cumprido na minha vida. É isso que a igreja de Deus precisa fazer. Sabe por quê? Deus está lidando com a minha vida. Deus está lidando com a obra do céu. Deus está lidando com aquela igreja que ele diz: arrepende-te. Tu não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e mundo. É isso que oferece, não é visão. Então, se Deus está falando isso comigo, é porque Ele me conhece. Eu conheço as tuas obras. Então, eu preciso dizer o seguinte: Senhor, antes que o Teu Espírito Santo venha para me encher dele, para me levar ao Evangelho, por favor, faça-me reconhecendo a Deus que eu falei. Desobedecendo, Senhor, me entendeu, Senhor. E me ajude, porque eu preciso levar esta obra à frente para a glória do Teu nome. Por favor, irmãos, esse é o apelo de Deus para vocês também. Onde vocês estão falando? Deus não fez um chamado precioso. Ele ama a sua igreja. Ele quer salvar nem a você, mas Ele quer também salvar outros por nós que é Ele. Ele quer que você está fazendo para salvar outros. Se ainda nada, por favor, faça algo. Não para você ser salvo, mas faça algo. Porque você já foi salvo por meio de Jesus. Levante-se e vamos louvar o Senhor assim. Pode colocar, irmão. Amém. Cante, meus irmãos, observando a letra. E observando a letra para vocês verem que letra preciosa. Descer que Deus nos confiou e anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o
Cristo disse uma vez, algumas pessoas entendem mal, muito mal isso, ele disse o quê? E por todo mundo pregar o evangelho, ensinai o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, o quê? Você sabe para quem é aquela promessa? Para quem se leva o evangelho. Não é para qualquer um. Você tem que ter um contexto. Vá e prega o evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, aquela promessa é para quem anuncia o evangelho. Por favor, eu não vou responder histórias da palavra, não. Você pode ir para qualquer livro de teologia, você pode ir para qualquer tratado de teologia da Igreja Adventista, você pode ir para o que você quiser, que você vai ver ali. Que aquele contexto é para quem prega o evangelho. Isso está em todos os dias. Por favor, Deus chama você para aceitar esse chamado. Não como você aceitou quando você se batizou, mas agora de uma forma diferente, para levar esse evangelho a todos aqueles que estão perdidos a ele. Quero fazer uma pergunta para você. É o seu desejo para levar esse evangelho àqueles que estão perdidos e entender o chamado de Deus e aceitar o chamado de Deus para levar esse evangelho a outras pessoas que estão perecendo no mundo? Se é o seu desejo, levante a sua mão diante do nome de Jesus. Faça o que você essa pregação do evangelho tem que ser o seu trabalho, a sua vida, cuidar com as ovelhas. Os seus colegas que trabalham não vê outra coisa a não ser Satanás agindo com você, meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Deus te agradecer, Senhor, por esse momento que aqui nós temos. Esse momento da abertura da tua palavra, Senhor. Esse momento que nós percebemos o chamado tão sério que o Senhor fez para nós aqui, não somente para estarmos na tua igreja, mas para estarmos levando este evangelho ao mundo para outros que vêm para a tua igreja, Senhor. Por favor, Pai. Não meramente para encher a tua igreja, mas para ter pessoas com uma qualidade de vida espiritual na pessoa de Jesus. Nos ajude a sermos esse conduto de salvação para essas pessoas e assim elas possam ser agradecidas, não a nós, mas agradecidas ao Senhor por ter nos usado para salvá-las também do círculo perverso. Por favor, o paraíso do Senhor nos chegou. Tomamos em tuas mãos, devemos ir mais para os nossos pais e nos ajude a entender esse chamado da vida na vida, para a tua glória, para a tua honra, para a tua honra, em nome de Jesus.